Oi pessoal, sejam bem-vindos à primeira videoaula do meu canal. Sou o professor Rodrigo Vivas e estou aqui para apresentar a vocês uma famosa fonte inspirada em inscrições gregas antigas. Apresento para vocês a antiga fonte Litus. Mas o que é a fonte Litus exatamente? Bom, é nesta primeira videoaula deste canal sobre introdução desta fonte que vou explicar para vocês como é e tudo que vocês precisam saber sobre essa fonte. Então, bom, para quem não sabe, Litus é uma fonte antiga inspirada em inscrições gregas antigas. Sabem, aquelas letras gregas pontudas que eram escritas antigamente, que foi criada por um homem americano chamado Carroll Twombly no ano de 1989. Essa fonte foi projetada para a Adobe, um site no qual você encontra muitos tipos diferentes de fontes tipográficas, como essa, por exemplo, a Litus. E além de ela ser inspirada em inscrições gregas antigas, como já tinha falado um pouco anteriormente nesse vídeo, ela é bastante utilizada em designs gráficos e editoriais, transmitindo sensação de solidez e tradição grega. Bom, essa fonte também inclui algumas variações, que são a extra leve, a leve, a normal, a negrita e a extra negrita. Bom, essa fonte também foi criada para ser pensada em ser usada para logotipos e materiais que buscam transmitir autoridade e estética clássica. Essa fonte, se vocês quiserem baixá-la, ela está disponível em bastantes sites além da Adobe, como por exemplo, na Font Download, na My Fonts e também em um site brasileiro chamado Mais Fontes. Tá? Você pode encontrar a fonte Litus em muitos lugares da internet e não só na Adobe, ok? E vocês podem ver que aqui nesta folha estão impressas algumas imagens com a fonte Litus e a tipografia dela, como por exemplo, vocês podem ver aqui que há uma imagem com escrito Litus Pro aqui um pouco mais para cima, e daí as construções gregas antigas que remetem à fonte e à tipografia dela. E aqui temos alguns textos parecidos de Lorem Ipsum, que é um texto clássico na língua latim e é usado como teste para textos longos. E vocês também podem ver aqui que há o nome de algumas variações da fonte aqui embaixo, como por exemplo, temos aqui essa Litus Light, que seria a Litus leve. Temos a fonte Litus Extra Light, que é uma fonte, uma variação dela um pouco mais fina do que a Light, que é só leve. E essa aqui, Litus Pro Bold, que é mais grossa. Ela tende a ser mais grossa do que essas outras variações e do que a original. A Litus também é considerada uma fonte display e ela também é usada para chamar atenção para os leitores. Então vocês claramente podem ver aqui que aqui há algumas variações da fonte, algumas imagens de construções gregas antigas
que remetem à fonte Litus e sua tipografia. E aqui também temos alguns caracteres coloridos. E eu também trouxe aqui para vocês uma tabela completa Unicode com todos os caracteres da fonte Litus Black, uma variação de escrita grossa da fonte Litus, ok? São 548 caracteres no total, são todos diferentes, mesmo que alguns sejam parecidos ou iguais, mas aqui vocês podem perceber que existem muitos tipos de caracteres, como por exemplo, temos aqui letras latinas e algumas variações delas. E aqui, essa fonte também inclui a escrita grega, e faz sentido, não é mesmo? Porque é uma fonte que foi inspirada em letras gregas antigas. E nós vamos estudar todos esses caracteres aqui no meu canal. Bom, nós vamos estudar todos esses caracteres, com a exceção desses que eu marquei em vermelho. Por quê? Porque esses caracteres fazem parte de um bloco Unicode chamado área de utilização particular. E são caracteres de display que não aparecem de muitas formas e são apenas particulares, de uso privado. Então nós não vamos estudar esses, ok? Só apenas os que estão com fundo branco, ok? E tirando esses, aqui resultamos em 405 caracteres diferentes, com vários símbolos e letras diferentes. Então, essa foi a nossa introdução sobre a fonte Litus, que vamos estudar bastante nesses outros vídeos do meu canal. Então é isso, pessoal. Vejo vocês novamente na próxima.